Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Salmo 1, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais lições no livro de Deus. Mas antes de adentrarmos ao nosso tema, aquele apelo para que você dê o seu like aí em nosso vídeo, compartilhe também, compartilhando, outras pessoas poderão ouvir, participar de nosso ministério de ensino da palavra do Senhor. Faça também a sua inscrição, inscreva-se. Você pode fazer suas perguntas, tirando dúvidas, fazer o seu comentário. Enfim, você fará com que os nossos vídeos sejam mais relevantes no YouTube. Mas vamos ao nosso tema propriamente dito, isto é, a continuação do que estamos falando sobre o batismo. Já mostramos que Pai, Filho e Espírito Santo, que é praticado pela linha ortodoxa, nunca foi praticado pelos apóstolos. Aprendemos que todos os batismos, ou estamos aprendendo, que todos os batismos na igreja primitiva eram feitos em nome de Jesus. O primeiro exemplo foi Atos 2:38, lá em Jerusalém. O segundo exemplo, Atos 8:16, lá em Samaria. Está bem claro ali no verso 16, que naqueles dias de avivamento no ministério de Filipe, homens e mulheres eram batizados em nome de Jesus. E depois, Atos capítulo 10, verso 48, naquele culto abençoado na casa de Cornélio, quando o Espírito veio durante a pregação do apóstolo Pedro e os gentios ali, toda a vizinhança, a família de Cornélio, começaram a falar em línguas e a magnificar a Deus. O apóstolo Pedro, admirado com o acontecimento, pois até ali ele só tinha visto acontecer isto entre judeus. Gentios eram os primeiros a receber esta grande experiência. E, diante do fato, ele ordenou que todos fossem batizados em nome de Jesus.
costumo dizer que esta foi a única ordem de Pedro, aquele que mais tarde fizeram dele Papa, mas que Pedro nunca foi Papa. Mas o que nos interessa é frisar que ele ordenou que todos fossem batizados em nome de Jesus. E terminou o culto com a bênção do batismo com o Espírito Santo e do batismo nas águas em nome de Jesus. E diz o texto, na sua narrativa histórica, que todos ficaram cheios de alegria. Cheios de alegria. Também um fato desse. E o próximo episódio que a gente vai adentrar é Atos 19. Ali, esse texto também costumo dizer que ele é o terror dos trinitarianos. Já me aconteceu de certa vez eu estar numa igreja trinitariana e alguém estar ministrando, e pelo fato de eu estar ali e sendo unicista, pela graça do Senhor, o líder até desviou o assunto. Por isso eu chamo esse texto de terror dos trinitarianos. A gente vai ver nos estudos desse texto, pelo fato, pela atitude que parece atrevida de Paulo, mas que eu prefiro não chamar de atrevida, mas de ousada. Ele chegou em Éfeso, olha, ele já tinha andado, estava em outro continente, no continente asiático, e ele encontrou 12 discípulos e perguntou para eles: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Olha que resposta que estes 12 discípulos deram a ele: não, nem sabemos que existe Espírito Santo. E ele, então, continuou. João veio batizando em água, batismo para o arrependimento. Mas ele dizia: após mim virá um mais poderoso de que eu. Vocês devem crer nele. Este é Jesus. Os 12 não suportaram este testemunho, não questionaram nada. Aquele questionamento de sempre: nós já somos batizados, nós já fomos batizados, o batismo de João Batista, nada disso, sem questionamento. Os 12 entraram nas águas e foram batizados em nome de Jesus. E não terminou ali. Quando saíram das águas,
o apóstolo impôs as mãos sobre eles e veio o Espírito Santo sobre eles. E eles falavam em línguas e profetizavam. Bem, no vídeo posterior, a gente vai analisar os detalhes deste que não foi apenas um batismo, mas um rebatismo. Mas, por hoje, vamos ficar por aqui. Amém e amém.